Meus irmãos, quando o pastor pediu-me que falasse à igreja, eu fiquei preocupado. Eu falei, o que eu vou falar, Senhor, para a igreja? Eu não conheço os problemas que a igreja tem, não conheço os problemas que os irmãos e as irmãs têm, e eu gostaria de falar algo que viesse do teu trono para cada um deles. E em oração, Deus me deu alguma coisa da seguinte forma: Deus continua falando com cada um de nós através da sua palavra. Repita comigo: Deus continua falando conosco através da sua palavra, a Bíblia. E sabe, meus irmãos, eu quando comecei a pensar nisto e a entender aquilo que Deus queria, eu comecei a me perguntar, Senhor, como é que eu faço para entender a Tua palavra? Como é que eu faço, Senhor, para que a Tua palavra faça parte da minha vida e me transforme? E Deus me falou, movimento. E eu falei, Senhor, tudo bem, vou me movimentar, vou dar uma aula, né, fazendo ginástica aqui, pulando. E Deus chegou e me mostrou um squeeze vermelho, que eu ganhei aqui por ocasião do aniversário da igreja. E sabe, meus irmãos, Deus me mostrou naquele squeeze é onde a gente põe a água, né, para tomar e aperta assim, né, squeeze, né? E a gente toma a aguinha naquele... E lá está escrito exatamente isto aqui. E eu falei assim, Senhor, é interessante. A sua palavra fala conosco e ela quer de nós movimento. Aí eu comecei a ver lá, adoração. Para que haja adoração, ali tem duas palavras, adorar e ação. Conjuntas, existe um movimento. Aí eu vi aqui, salvação. É um movimento de Deus na nossa direção, através de Jesus Cristo, nos dando salvação. Mais uma vez, Deus estava me mostrando o movimento. E eu continuei, fidelidade. É Deus sendo fiel, agindo, Ele próprio em nossas vidas e querendo que nós também sejamos fiéis a Ele. E aí eu vi do lado de cá, eternidade. Deus é eterno, Ele quer que nós nos movamos, nos movimentemos em direção a eternidade, que é Ele. Aí eu vi células. Qual é o corpo que não tem células e o corpo que não tem células? E que elas não se movimentam, o máximo que está acontecendo, a pessoa está morta. Não é verdade? A célula significa, eu estou vivo e em movimento. Mas o Senhor falou assim para mim, isto só não basta. Isto só não basta. Porque eu falo através da Bíblia, eu quero que vocês se movimentem, mas eu quero uma coisa que eu tenho. Senhor, o que é que o Senhor fala para mim? Eu quero compromisso. O compromisso que nós temos de ter com Deus. E Deus me dizia, eu tive um compromisso com Adão e com Eva, e exigi deles um compromisso, vocês vão cuidar do jardim, vocês não vão comer da árvore do bem e do mal, e vocês estarão comigo na viração do dia. Eu tive também com Abraão. Abraão, sai da tua terra, Gênesis 12, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar, sai da tua parentela, deixa de ter a proteção de casa, e vai para um lugar que você vai depender de mim. E o teu compromisso comigo será me obedecer. E você terá uma geração mais numerosa que as estrelas do céu e do que a areia do mar. Eu falei, Senhor, que maravilha. Eu quero estar ouvindo a tua palavra, em movimento em direção a ti, e ao mesmo tempo quero ter compromisso contigo. E aí Deus me fez lembrar, compromisso. E aí ontem nós estávamos lá na célula,
quando falávamos a respeito de 50 anos de casado. Eu e a Delma, minha esposa, essa moça bonita aqui da frente, nos casamos dia 24 de fevereiro de 1968. O pastor já fez assim, meu Deus, quanto tempo. Sabe, em fevereiro do próximo ano, dia 24, nós completamos 50 anos de casado. E nós ali no altar, diante do bispo Alípio e do reverendo Ovídio de Souza, nós realizamos o nosso casamento. 2 jovens, sem nenhuma experiência de vida, eu com 21 e ela com 20. Ela precisou da autorização do pai para poder casar, porque ela não podia casar, eu já podia. Irmãos, este compromisso começou naquele dia. Quando nós chegamos em casa, nós nos ajoelhamos. Primeiro começou no cartório, né? Nós fomos ao registro civil, nos casamos, ambos não havíamos conhecido outra mulher ou outro homem, éramos puros. E quando tivemos a bênção do casamento sobre a nossa vida, nós fomos para casa e o que aconteceu? Nós nos ajoelhamos ao lado da nossa cama, ainda vestidos com a roupa nupcial, e oramos dizendo: Senhor, nós somos 2 crianças, e diante de Ti, Senhor, nós colocamos a nossa vida, para que o Senhor assine conosco este compromisso. E desse compromisso, nós tivemos 3 filhos, 2 homens e uma mulher. O mais velho é pastor também. O do meio é baterista de equipes de louvor. A menina é tecladista, líder de louvor, é maravilhosa. Puxa vida, eu começo a falar muito assim, a turma vai falar assim, opa, eu quero essa família. Mas sabe, todos têm um compromisso com Deus. E é interessante, porque quando Deus me deu a palavra, e vocês viram que ainda não falei, né, na leitura bíblica, eu falei assim, mas, Senhor, esse texto foi base das células há algum tempo atrás, que eu estou sabendo. Mas eu quero dizer para os irmãos que há muitos anos, mas muitos anos, eu tenho este como o mais importante versículo bíblico na minha vida. E eu acho que ninguém vai precisar ler na Bíblia qual é esse versículo. Ele está em 2 Timóteo 2,15. E eu queria que vocês repetissem comigo. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Vamos repetir mais rápido? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Então, obreiro aprovado. Então vamos começar. Procura apresentar-te a Deus. Quantos aqui já estiveram perto de uma autoridade ou foram recebidos por uma autoridade? O prefeito, de repente um diretor de escola ou da faculdade. A gente vai de qualquer jeito? Por favor, eu não estou pregando roupa, sapato, nada disso, porque eu estou contrariando tudo isso, né? Mas a gente vai com o que melhor tem. Ainda que às vezes a gente não goste da autoridade, mas a gente se submete a ela. Então, quando Paulo diz a Timóteo, procura apresentar-te a Deus, ele quer dizer, olha, você deve tirar tudo que é artificial e se apresentar a Deus de forma perfeita, da forma que Deus quer que você esteja ali na presença dele. E não é só isso, diz assim, e que você se coloque na presença de Deus de forma aprovada. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Onde você tem errado
e não tem merecido a aprovação de Deus. E estas são palavras que a Bíblia vai trazendo para a gente, para que a gente possa aprender aquilo que Deus quer que nós usemos e façamos. Aí, além disso, ele diz assim, vimos lá, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro. O que é obreiro? Por favor, o que é um obreiro? Perdão? Um servo. Outra palavra que a gente usa muito no nosso dia. Obreiro, o que é um obreiro? Não é pastor. Ainda não estou falando em pastor, né? Que a turma fala, obreiro da igreja, né? Um trabalhador. Que mais? Alguém que se dispõe a fazer alguma obra. Então, Deus nos fala através de Paulo, falando a Timóteo, que nós nos devemos apresentar como obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar. E aí, Paulo acrescenta uma coisa maravilhosa, e que maneja bem a palavra da verdade. Sabe, meus irmãos, eu tenho estado preocupado. Vamos ver se vocês conhecem o que eu conhecia, pelo menos quando era menino, né? A turma falava muito. Tem uma poesiazinha que muita criança fala. Batatinha? Mais forte, gente. Eu sei que vocês já ouviram isso alguma vez. Batatinha? Menina, quando dorme, está errado. Sabia disso? O verdadeiro é assim, batatinha quando nasce, ela espalha a rama pelo chão. Então não tem nada a ver com o que a gente fala, né? Que a gente falha não, que a gente fala. Outra coisa que tem, e a gente fala, como é que é? Deus ajuda quem? Tá certo isso? Deus ajuda? Então, o guarda da rua, o que sai apitando por aí, Deus abençoa, mais do que a nós, que ficamos dormindo, é ou não é? Não, o ditado é assim, mais vale quem Deus ajuda do que quem cedo madruga. Sabiam disso? Mais vale quem Deus ajuda do que quem cedo madruga. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Pastor, eu não vim aqui para lembrar meus sonetozinhos de criança. Eu vim aqui para dizer para você que você, para falar as coisas como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, tem de conhecer a palavra de Deus e o dono da palavra. E muitas vezes nós falamos besteira, me desculpem a expressão, porque nós falamos, a Bíblia diz isso e a Bíblia não diz. Quantas vezes nós somos pegos no contrapé por causa disso? Então, quando nós estivermos em nossa casa, separe um momento para ficar com Deus, 10 minutinhos pela manhã, e leia um capítulo da Bíblia. Hoje estávamos em casa, recebemos a visita de uma vizinha nossa, que é amiga da Delma, e ela falou assim, mas eu sei decor o Salmo 23, eu sei decor o Salmo 91. Alguém já escutou isso? Quantas vezes você vai na casa de alguém e está lá a Bíblia aberta no Salmo 91? O Salmo de proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Oh, que bênção! Aí vamos começar a pensar. E foi o que eu fiz com vocês agora. Procura apresentar-te a Deus. De que forma? Aprovado. Como? Obreiro que não tem do que se envergonhar. E que maneja bem a palavra da verdade. Vai poder falar, sim, das coisas da Bíblia com autoridade. Porque Deus dá autoridade a quem Ele chama, convoca e comissiona. E cada um de nós foi chamado para isso. Cada um de nós foi chamado para ser um pastor. Cada um de nós foi chamado para ser um discipulador.
não um entregador de mensagem, mas pegar alguém, sentar com ele, andar com ele, comer com ele, a palavra de Deus. Nós precisamos disso na nossa vida. Nós precisamos disso na nossa vida, conhecer a palavra da verdade, para que sejamos obreiros aprovados. E eu queria, agora eu vou pedir para vocês me ajudarem a ler, né? Nós vamos ler lá em 2 Timóteo 15, 2 Timóteo 2,15, perdão. Desculpa pegar minha muleta aqui, muleta dos olhos, né? Então nós vamos ler lá em 2 Timóteo 15, verso 26. Olha umas orientações que Paulo dá para Timóteo que servem para nós, para que a gente possa ser servo. 2 Timóteo 2,16. 2,16 fala assim: evita os falatórios inúteis e profanos. Alguém achou? Não achou ainda? 2 Timóteo 2,16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. Tem alguém com outra versão que fale coisa diferente ou não? Tem? Perdão, fala de novo. Exatamente. Então, olha, não participe de falatórios. Não participem, usando um termo mais atual, quer dizer, pelo menos era na minha época, né? Fofocas. Não participe de fofocas, não participe de maledicências. Paulo está dizendo isso para mim e para você. E ele diz mais, verso 22, foge do quê? Das paixões da mocidade. O que seriam as paixões da mocidade? Nossa, quanta coisa, né? A gente que já é casado já passou por um tempo de problemas, não é? Porque essas paixões nos levavam a fazer coisas. Vocês já imaginaram quantos casamentos se desmancham porque eles são embasados, que eles têm a sua base no que o mundo determina que é a coisa boa para se fazer no casamento? Quanto tempo os nossos jovens estão namorando, noivando, orando juntos? Pastor, você vai falar para mim que orar com namorada é coisa que... Orando juntos. Porque a gente faz isto como casado também. Tem muita coisa que você não precisa fazer, mas orar junto você precisa. Se submeter à vontade de Deus, você precisa. Então, não se submeta às paixões da mocidade. Aquilo que nos faz pensar em coisas que não devem ser pensadas e nem praticadas. Quantos casamentos os noivos saem da igreja já dizendo: se nós não separarmos até lá, a gente vai fazer 1 ano de casado. Não é verdade? Porque a gente tem outras coisas na cabeça. A gente não pensa no casamento como uma cola que não consegue mais soltar. Quando você abre, a folha rasga as duas. Sempre um pedaço da outra folha fica junto. Então, fuja das paixões da mocidade. Verso de número 23. Evite, ou melhor, repele as questões insensatas e absurdas, porque elas fazem ou provocam contendas. Então, saia disto. Quando a coisa não estiver muito boa, ore e fala assim: Senhor, me dá calma e me tira desse lugar. É mais fácil você ir embora mais cedo do que ficar e depois começar uma briga. E isso acontece. E ele diz mais, no 24, ora,
é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, não viva a brigar, e sim deve ser brando, deve ser amável com todos. E muitas vezes a gente não é amável com quem está junto conosco em casa. Pastor, a coisa melhor que existe é a igreja. O marido e a mulher chegam gritando, xingando-se um ao outro, entram na igreja, paz do Senhor, meu irmão. Oh, glória! E ali fora ele estava xingando a esposa. Desculpe-me, acho que eu estou falando a verdade. Ou é só o pastor usou essa palavra no domingo. Ou será que é só no Japão? Aqui não acontece, só acontece no Japão. Só no Japão. E mais, 25. Ser manso, disciplinando com mansidão aos que se opõem, na expectativa de que Deus, é isso mesmo, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Então nós temos de ter carinho, temos de ter amor uns para com os outros. Aquele que é mais fraco, ele dá o braço para quem é mais forte, e o que é mais forte ajuda a carregar. E aí eu, que sou um pouquinho menos fraco que o Jefferson, dou o braço para ele, ele ajuda a me carregar. E cada um de nós vai vivendo uma relação com o irmão, com o outro irmão, e todos unidos com Deus. A Bíblia continua falando. Deus continua falando através dela. A Bíblia requer de nós, Deus requer de nós movimento. Deus requer de nós compromisso com a sua palavra. E terminando, ele fala no 26. Mas também, não somente conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, de quem têm sido feitos cativos para cumprirem a sua vontade. Tem muita gente que não gosta de falar no diabo, fala no coisa ruim, naquele lá. O diabo tem nome, Satanás tem nome. E meus irmãos, pastor, me perdoe uma coisa que eu vou dizer. O diabo é o primeiro que vem à igreja, senta aqui na frente. Por isso que todo mundo senta no segundo banco. Sabe, ele vem para provocar intrigas. Ele vem para que a irmã que está indisposta com a outra, ou o irmãozinho indisposto com o outro, ele vem e fala assim, começa a provocar um ao outro. E estraga toda a comida, todo o alimento, todo o banquete que Deus preparou. Ele chega em primeiro lugar para tentar resolver, estragar. Eu e você, minha irmã, meu irmão, temos uma responsabilidade muito grande. A Bíblia fala. E por favor, não deem risada, porque eu tenho quase 71 anos. Quase. Falta um mês e alguma coisinha. 1 mês e 7 dias para fazer 71 anos. E quando eu era pequenino, eu ia na escola bíblica dominical, pastor. E ali, existe uma discórdia entre eu e minha esposa hoje, que ela acha que não é bem como eu vou cantar. Mas eu vou cantar porque foi assim que eu me lembrei. Então, diz o seguinte. A Bíblia é qual martelo para as rochas despedaçar. É lâmpada para os meus pés, é luz que me vai guiar. É espada de 2 gumes, é um espelho para eu me ver. A Bíblia assim será, se eu a ler. É isto? A Bíblia é qual martelo para as rochas despedaçar. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ela vai me guiar. E ela também é o espelho que mostra aquilo que eu sou. Porque quando a gente olha, as mulheres não fazem isso, não é? Não olham para se ver como estão mais velhas, né?
Não é isso? Mas o homem faz. O homem chega e fala assim: meu Deus, cadê o cabelo que estava aqui, Jefferson? Sabe? E os mais novos dão risada, né, Leco? Mas de repente também olha e fala assim: pô, o meu também tá. Aí começa aquela coroinha aqui atrás. Meus irmãos, a Bíblia foi o livro que Deus nos deixou, nos legou. Eu costumo brincar dizendo, ela é o nosso manual de fabricação. Tudo o que tem nela é mais atual do que o jornal da semana que vem. Ela fala hoje o que vai acontecer, para que nós não caiamos. Que Deus esteja abençoando você. E que você saiba e entenda que Deus ama você. E que Deus amou de tal forma que Ele deu o seu Filho unigênito, para que se você nele crer, você não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Saiba disto. Use a Bíblia como um martelo para despedaçar pedras, para despedaçar vícios, para despedaçar mau humor, para despedaçar coisas que só nos fazem mal. Use-a. E a Bíblia fala também para a gente, ó, quão bom e quão suave é que habitem juntos os irmãos. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. É como orvalho que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo 133. Que Deus esteja abençoando a sua vida. E eu queria que você curvasse a sua cabeça e nós estaríamos orando agora.